Como é que estamos? Estamos firmes, doutor. É assim mesmo. Ahm, vou gravar aqui a aula, portanto, para depois toda a gente poder ver. Estão a ver o meu ecrã, não estão? Licença. Pronto. Eu reparei na semana passada que eu estava a condensar aulas de 4 horas em aulas de 2, né? O que, obviamente, não vai funcionar se eu quiser ter matéria até ao fim do ano. Portanto, como vamos ter blocos, estes blocos de 2 horas, eu separei a matéria e vai ser um bocadinho mais leve, também para vocês conseguirem processar melhor a informação. E nesse sentido, hoje vamos falar aqui um bocadinho das 5 forças de Porter. Porter, para aqueles que não sabem, é um economista que trabalha já há muitos anos os temas sensíveis da economia, que, claro, tem sempre algum toque com a área de marketing, e por esse motivo é importante falarmos um bocadinho deste senhor. Vimos a semana passada os 4 Ps de Kotler, esse sim altamente voltado para a área de marketing. Vamos falar aqui um bocadinho dos 5 Ps de Porter, que como vocês veem aqui, este é o Sr. Porter. Ele é um bocadinho, não vou dizer questionado, mas há algumas frentes que vão um bocadinho contra esta forma, esta sua visão, mas seja como for, ele continua a ser muito respeitado no universo da economia e dos negócios. Ainda há muitas empresas que utilizam estes 5 Ps como método de se organizarem e de lerem o seu negócio. Pronto, ele foi então, ou é, professor aqui na Harvard Business School, uma das faculdades mais conceituadas dos Estados Unidos. E claro que, obviamente, não podia ser de outra forma para depois também ser seguido por outras empresas. Então, como eu referi, Michael Porter é professor na Harvard Business School, nos Estados Unidos. É um dos mais citados autores na área da economia e das finanças, muito respeitado. E aí está, inventou as 5 forças de Porter que vamos falar hoje. Então, e o que é isto das 5 forças de Porter? Alguém faz ideia do que é? Acho que não, senhor. Nada, nada, nada? Ok, muito bem. Então, as 5 forças de Porter são basicamente uma ferramenta que vai ajudar as empresas a perceberem como é que está o nível de rentabilidade delas. Se vocês pensarem quando se fazia negócios, não é? Desde sempre se fazem transações, que o homem faz transações, não é? Se formos a pensar que há 2000 anos atrás já se trocava mercadorias, digamos que os negócios sempre foram, mesmo sem o homem perceber a real escala do que estava a fazer, os negócios sempre foram feitos pelo homem, mas nunca se teve uma visão tão clara do negócio como se começou a ter no século XX, e também com estas metodologias que estes senhores nos foram trazendo. Então, esta ferramenta de Porter serve para analisar a situação financeira, assim como o potencial rentável de uma indústria ou de uma empresa. Com licença. Ora bem. Como eu referi, o século XX tornou-se muito interessante neste sentido, porque surgiu começou-se a aprofundar o estudo, quer pela economia, quer por estratégias de negócio, não só a nível de marketing, mas também de outras áreas que são importantes para as empresas.
E Porter, quando lançou este conceito, tornou-se um dos mais populares e conceituados, não é? Porquê? Porque até lá as empresas não tinham nenhum guia, não havia nenhum. As pessoas estavam no mercado, iam acompanhando os resultados, mas não havia um estudo muito profundo daquilo que a empresa fazia. Então, vou ler aqui que Porter defende que as entidades devem observar de perto os seus rivais. Mas, para além disso, ele encoraja os líderes das empresas a observarem que outros fatores podem impactar o seu negócio. Identificou assim 5 forças que estão presentes no mercado competitivo e que podem ameaçar os lucros da empresa. Este modelo de Porter está altamente voltado para os lucros das empresas. A ideia dele é que as empresas têm que olhar devidamente para o estado em que estão a trabalhar, o estado, digamos, a situação em que estão a trabalhar, a operar, para depois conseguirem ter mais rendimento e mais lucro. Já sabemos que há áreas que têm mais lucro do que outras, isso não é novidade, mas é preciso que as empresas percebam de que forma é que isso vai impactar os lucros de cada uma das empresas. Por exemplo, se eu abrir uma padaria no Porto, eu não posso estar à espera de vender os meus pães a 3 euros o pão, não é? Cada um. Estamos a falar de pães normais, aqueles pães que custam 10 cêntimos, eu não posso estar à espera de vender o meu pão a 3 euros. Cada um. Quer dizer, eu até posso conseguir vender, mas vou vender muitíssimo pouco, não é? Da mesma forma, eu também não posso esperar que, se colocar o pão à venda a 5 cêntimos, que vá ter muito lucro. Se calhar nem vou ter lucro nenhum. Tudo isto no papel, ou melhor, tudo isto no senso comum, é sabido pelos empresários. Mas depois no papel não é bem assim, nem sempre tem esta, digamos que esta imagem na sua mente quando estão a gerir negócios. Eu posso vos dizer que há vários negócios que infelizmente não são muito bem geridos e também é por isso que fecham, não é? E estamos a falar de empresas, muitas delas até de grande nome. Não é à toa que nós vemos empresas de grande cotação a terem impactos financeiros negativos, né? E algumas até bem próximas do Estado. Já não vou falar a TAP, porque a TAP tem um problema de... Bem, a pandemia afetou muito a TAP, mas a TAP sempre foi um problema de gestão a vários níveis, né? E a ideia que nós temos da TAP é que o negócio da aviação não dá dinheiro, não é lucrativo, não é? Vocês desconhecem e ouvem a TAP que aquilo só dá prejuízo. Mas a verdade é que não é assim. Se formos a ver outras entidades, se formos a ver outras operadoras aéreas, elas têm lucros. Não é? As pessoas não andam ali a trabalhar para aquecer. Agora, muitas vezes isto é um problema de gestão, não é? E claro que não é só as 5 forças de Porter que queriam resolver isso, mas se calhar podiam dar mais dinheiro. Muito bem. Portanto, ele encoraja então os líderes das empresas a observarem que outros fatores podem impactar o seu negócio. Assim como nós vimos no SWOT, fatores externos, Porter também analisa fatores externos que possam criar problemas às empresas ou que possam alavancar os seus negócios. Vamos então aqui ver como é que isto funciona. Basicamente, estas são as 5 forças de Porter. No meio, nós temos a principal, ou para onde vão convergir todas as outras forças, que é a rivalidade entre os concorrentes. Portanto, o Porter designa que aquilo que os outros concorrentes fazem é fundamental para o sucesso ou insucesso dos nossos negócios. Será então aqui o nosso centro. Depois temos a força dos consumidores. Portanto, o que é a força dos consumidores? Basicamente é o impacto que os consumidores têm em determinados negócios. Este será outro dos pontos. No outro ponto extremo temos a força dos fornecedores. Portanto, nenhum negócio é independente. Nós, para vendermos produto, precisamos de consumidores. Para fazermos produto, precisamos dos fornecedores. E a verdade é que, para um lado ou para o outro, nós temos que servir cada um destes, não é? Ou ser servidos por um deles. No caso, os fornecedores. E depois, como ameaças, temos a ameaça de novos concorrentes, portanto,
qualquer negócio pode ser ameaçado por novos concorrentes e a ameaça de produtos substitutos, que basicamente, com alguma regularidade isto acontece, não numa escala gigantesca, mas se pensarmos nisto, vocês têm negócios que, com o passar dos anos, foram desaparecendo por causa dos produtos substitutos. Alguém me quer dar um exemplo? Que tipo de negócio? Ou melhor, fiquem a pensar nisso que eu vou ali buscar um chá e já vem. Eu vou-me dar aqui um exemplo de ameaça de produtos substitutos. Ora então, já pensaram num exemplo de um negócio que era um sucesso incrível e que por causa dos produtos substitutos foi à vida, desapareceu, ou quase desapareceu? Ah, um produto que tenha desaparecido por causa da sua concorrência, setor. Por causa de um produto substituto que surgiu. Ah, Deixa eu ver, alguma coisa que tenha tivesse sido esquecido. Ah, Não? não, sei lá. Eu vou-vos dar uma ajuda. Quem é que aqui Diga. sabe o que é Kodak? Ninguém. Não sabem o que é Kodak? Eu sei o que é setor. Oh, meu Deus. Então, e como é que era a Kodak há uns anos atrás? Estamos a falar da Kodak, aquela das fotos, certo, setor? Exatamente. Ok. Como é que era? Era tirávamos uma foto e imprimia logo na hora. Mais ou menos, mais ou menos. Tínhamos que esperar, pronto, mas aí ele imprimia. Eu vos dar um exemplo. A Kodak nos anos. Hoje em dia nós temos a fotografia digital, não é? Mas vocês ainda chegaram a ver máquinas de rolo, não? Sim. Pronto. Eu tenho que começar a ajustar isto, porque eu às vezes começo a falar com os alunos a pensar que eles se lembram de coisas que por vezes eles nem sequer viveram, não é? Porque eu vivi aquilo e lembro-me e acho que vocês também têm que saber, mas a verdade é que não têm. Antigamente, há uns bons 20 anos atrás, ainda se pode fazer isto, atenção.
há uns bons 20 anos atrás, era natural as pessoas colocarem um rolo numa máquina fotográfica, irem para a rua fazer fotografia e depois tinham que chegar a uma... que agora também é outra coisa que está quase extinta, não é? Que são as lojas de fotografia. Vocês também... não é fácil, hoje em dia não é fácil encontrar lojas de fotografia. A senhora minha ex tirava fotos assim e a FNAC revela agora. Acho que é o único sítio assim conhecido que revela, o resto é tipo lojas mais obscuras. Tens algumas. No Porto ainda há uma ou outra. Talvez, eu acho que por cidade eu digo, por exemplo, Rio Tinto, Hermesinde, Valongo, é possível que se encontre uma loja de fotografia por cidade. E se calhar em algumas já nem existe. Nos shoppings há sempre uma ou outra que vai sobrevivendo, mas não é por aquele trabalho que eles tinham. É por simplesmente... porque as pessoas às vezes é mais uma oferta, não é? Às vezes eu vou lá, pego num passo para tu, meto uma fotografia de um miúdo e ofereço. É mais para isso do que propriamente aquilo que se fazia. Ou as fotos tipo passo, não é? Mas até essas agora que o telemóvel se faz. Mas há 20 anos atrás, antes dos telemóveis terem câmara fotográfica, e antes disso até, das câmaras não serem digitais, ok? Existia o rolo fotográfico. E o rolo fotográfico, a história do rolo fotográfico deve ter para aí uns, sei lá, 50, 60 anos, assim uma coisa. E quando se começou a utilizar rolos fotográficos, a Kodak foi um dos maiores fornecedores dos rolos fotográficos para as câmaras. Mas estamos a falar eles tinham uma força tal que eram quase imbatíveis. A Kodak chegou a ser uma das empresas de topo no mundo. Só que a Kodak sofreu... Para já, houve duas coisas que a Kodak não conseguiu antecipar. A primeira foi... não percebeu a tempo que o mundo da fotografia ia levar uma mudança completa, não é? Uma volta de 180 graus. Não neste caso para voltar atrás, mas porque realmente mudou. Que foi deixarmos de usar rolos, não é? E passarmos a usar a vertente digital. Mas isto não é... Esta mudança por si só não quer dizer que a Kodak acabasse. A Kodak podia perfeitamente ter adaptado a forma como trabalha a fotografia e ter uma resposta totalmente diferente. Isto para dizer o quê? Há 20 ou 30 anos atrás, vocês tiravam fotografias numa máquina analógica, muito provavelmente usando um rolo da Kodak, depois iam ao estúdio da fotografia fazer a revelação e só passado 3 ou 4 dias é que levavam um envelope com as fotografias impressas. Claro que atenção, não era muito caro, estamos a falar, ficava para aí, não sei, era 7, 8 cêntimos por fotografia, se não estou em erro. Era assim, não era nada assim, não era um preço muito caro. E as pessoas gostavam daquilo e faziam bastante fotografia e acabavam por comprar mais rolos para depois revelar. A Kodak foram os reis do mercado, literalmente, foram os reis do mercado da fotografia durante 50, 70 anos, ok? Assim, um período de tempo muito grande. Eu estou a dizer estes números, não é com toda a certeza, teria que ver no Wikipedia a história do Kodak, mas só para vocês terem a ideia que eles eram mesmo os líderes na fotografia. E com o surgimento da fotografia digital, a Kodak desapareceu completamente. Vocês ainda encontram uma outra loja deles. A Kodak ainda vende máquinas descartáveis. Portanto, vocês compram a máquina, tiram 20 fotos e ficam com o rolo e a câmara vai para o lixo. Mas desapareceu. Algumas são uma foto até se ter. Pois é provável que existe. E agora desapareceu completamente. Levaram um rombo tremendo. E outro exemplo que vocês me possam dar. Quem é que aqui tem uma conta da Netflix? Eu? Eu tenho setor, mas... Setor, eu tenho duas contas, mas são pessoas diferentes. Ontem. Pronto.
Nós na Netflix, o que é que existia antes da Netflix? O que é que vocês faziam? Existia, ainda existe, não é? Ou compravam DVDs, Mr. Piracy Store, eu vi, é por aí. ou então, O popcorn na altura. ou então punham uma pala, não é? E iam para a pirataria. Também acontece, podia ser. E o que é que se fazia? Vocês ainda são do... Se calhar já não devem ser, aqui já não devem ser de certeza. Mas os vossos pais já vos falaram de quando eles tinham que alugar cassetes de vídeo ou DVDs? Sim, senhor. Pronto, Os meus pais eram mais de comprar logo DVDs. compravam o DVD. Mas antes até dos DVDs, existiu durante muitos anos uma empresa, uma loja, que se chama Blockbuster. A Blockbuster o que era? Antes da invenção dos DVDs, as cassetes eram caras. Comprar uma cassete era caro. Eu lembro-me, uma videocassete, antes dos DVDs, ficava à volta de 5, 6 contos na altura, que são mais ou menos 25, 30 euros agora. Para quem queria ver um filme era caro ter uma cassete só. Então surgiu uma loja que também durante muitos, muitos anos, e atenção, estamos a falar de uma empresa que teve monopólio neste sentido. O que é que eles faziam? Eles tinham uns vídeos, tinham as cassetes de vídeo na loja, vocês entravam lá, faziam um cartãozinho e alugavam o filme. Basicamente como o conceito da biblioteca, não é? Nós, pronto, às vezes vamos lá buscar uns livros, agora já muito raramente. Mas pronto, pode-se ir buscar lá livros e alugamos. Na altura pagava-se por aluguer, por exemplo. Já lá, vocês alugavam um filme e pagavam 600 escudos por 2 ou 3 dias, não sei, assim uma coisa. E a Blockbuster tinha o total controlo e o negócio deste género de multimédia. O que é que aconteceu? Apareceu o DVD, o pessoal começou a ir para a pirataria online. Em vez de se alugar filmes, já comprava-se um amigo que fazia uns downloads e queimava o DVD e o pessoal depois assistia. E na verdade até assistimos já a duas coisas que aconteceram. A primeira foi efetivamente o Blockbuster que desapareceu. E a segunda foram os DVDs que até acabaram com o Blockbuster, de certa forma, também já desapareceram, não é? Eu não sei, se vocês tiverem consolas, uma PS4 pelo menos, ainda têm um leitor DVD em casa. Mas as consolas de nova geração, que era a PS5, que era a nova Xbox, já é opcional comprar com leitor, não é? Já nem sequer é obrigatório ter leitor. Ainda tem um leitor de cassetes. Ainda tem leitor de cassetes. É caro. Já não é utilizado para há 10 anos. Pois. Ainda está lá. Portanto, o DVD ainda teve um ciclo de vida mais curto do que a cassete. A cassete durou muitos anos. O DVD durou menos tempo que a cassete. E entre o DVD ainda tivemos outro. Vocês lembram-se dos Blu-ray? Sim. Que eram Sim. Mas é claro. Que é uma espécie de DVD de alta definição. Hoje em dia ninguém... Quem é que hoje em dia vai gravar um filme em Blu-ray? Ninguém, não é? Mas na altura, isto nos anos 2010, não é assim há tanto tempo quanto isso. 10 anos. Em 2010, 2011, havia pessoal que comprava gravadores de Blu-ray. Okay? Porque achavam que iam ser os novos DVDs. Pessoal, que toda a gente ia ter um leitor de Blu-ray em casa, toda a gente ia querer ver filmes em alta definição. Eles não estavam enganados. Efetivamente, as pessoas até querem ver filmes em alta definição. Agora, não precisam de Blu-ray para nada, né? Chegou-se a vender leitores de Blu-ray para vocês verem como é que as coisas funcionavam. Okay? Só de Blu-ray. Isto para vos dar alguns exemplos de que as ameaças dos produtos substitutos têm muito peso e que as empresas têm que ter em consideração aquilo que lhes acontece, não só a si, mas à sua volta. Da mesma forma, podemos pegar aqui na força dos consumidores e pensar nisto. O que é que pode ameaçar uma empresa quando os consumidores mudam a sua posição? Ou de que forma é que pode ameaçar uma empresa? Pode ameaçar, por exemplo, a central de táxis do Porto foi ameaçada quando os consumidores começaram a utilizar o Uber.
aqui não foi só um produto substituto que surgiu, mas foi uma tendência da própria geração. A geração que utiliza mais os Ubers é uma geração mais recente, a chamada geração Y e até Millennials, que é a minha geração. Nós mais depressa achamos, é mais confortável pegar no telemóvel e utilizar a app para chamar um carro do que estar a ligar para o central de táxis, que atende a senhora, que depois vai ver se um carro está disponível. É muito mais prático. Eu agora espero que a central de táxis do Porto e por aí fora que seja um processo mais moderno. Mas mesmo assim não sei se será. É mais fácil. Mesmo a questão do Uber Eats, não é? É mais fácil encomendar comida por Uber Eats do que estar a ligar para um restaurante e tentar perceber se a comida está disponível, se não está. Mas isto são os consumidores que influenciam, ok? Não são só as aplicações. Portanto, os fornecedores, por exemplo, os fornecedores têm que ver com o fornecimento do produto. Vocês sabem que neste momento o mundo inteiro está com um problema até sério no que toca a uma particularidade, a um produto que está a ser muito requisitado, mas que as empresas estão com dificuldade em fabricá-lo. E estão com dificuldade em fabricá-lo não é porque as fábricas não consigam fabricá-lo, conseguem. Só que não conseguem ter à mão o chamado produto em bruto, não é? O produto raw, o bem para o fazer, não conseguem ter, que é o metal. Peço desculpa. Acho que fui atacado pela gripe. Espero que não seja nada demais. Vocês sabem que os chips estão em falta. Sabiam disso? Faziam ideia que temos falta de chips no mundo? O que será? Não ouvi. A globalização, portanto, o estado atual, nós temos falta de chips. Chips fazem. Chips para telemóvel, chips para carros, chips para tudo. Fabricar chips. Porquê? Porque há metal em falta. Os fornecedores não conseguem, digamos que, minerar, não sei, acho que é minerar a quantidade de metal que é necessária, que seria necessária para criar tantos chips quanto os necessários. Temos agora aqui em Portugal, já tivemos a Volkswagen, que parou o layoff, e temos agora recentemente em Braga, a Bosch, em Braga, vai parar um mês, sensivelmente, porque os funcionários vão entrar em layoff, porque eles não têm material para fazer os chips. E é o que a fábrica ali da Bosch faz. Isto são alguns exemplos daquilo que vai acontecendo, mas vamos ver aqui agora ao detalhe o que é que cada um deles representa. Então, ameaça de novos concorrentes. O que é preciso ter em conta quando estamos a procurar ou estamos atentos a novos concorrentes? Quem são e como é que eles estão no mercado? Que conhecimento especializado é que eles possam ter? Por exemplo, podem surgir novos concorrentes que têm uma feature, uma funcionalidade nova, uma aplicação, por exemplo, ou mesmo uma empresa. A economia de escala, que impacto é que vai ter? Se existem proteções tecnológicas ou não? E depois até barreiras de entrada de novos concorrentes. Portanto, há legislações em determinados países que limitam o número de concorrentes para determinadas áreas. E nós também temos de estar atentos a isso quando estamos a pensar no nosso negócio. Do lado da força dos consumidores, temos o número de consumidores, não é? Temos de ter sempre atenção qual é o número de consumidores que temos para determinada área. Depois, o tamanho das encomendas que esses consumidores têm. São encomendas mais completas, menos completas, se conseguimos dar resposta a tudo o que eles necessitam. Temos que ver, para a força dos consumidores, as diferenças entre os concorrentes, que tipo de diferenças é que existem. Temos que perceber se estes consumidores são sensíveis ao preço ou não. Eu arranquei a aula a dar o exemplo, se eu quisesse abrir uma padaria, se eu pusesse o pão mais barato, com certeza os consumidores iriam comprar o meu produto, mas poderia afetar, no fundo, o meu lucro, não é? Depois temos que perceber se estes consumidores
são fáceis de substituir ou não. Por exemplo, se eu deixar de ter um jornal impresso, imaginem que eu sou o dono do Jornal Notícias impresso, não é? Fazemos um jornal todos os dias. E quero vender edições online. Eu tenho que saber se eu, ao largar, digamos, que os meus consumidores que gostam do papel, que gostam do jornal impresso, se vou ter outro tipo de consumidores que gostem do digital, não é? Então, são fáceis de substituir ou não? Temos sempre de perceber isso. E depois também este custo, esta mudança que eu possa ter, que custo é que isto me vai trazer? Se eu deixar de imprimir o jornal para começar a ter só online, se calhar vou ter que ter um site melhor, o número de acessos vai aumentar, vou ter que ter uma equipa de programadores ou uma agência que me faça o desenvolvimento, vou ter que ter um site otimizado para os telemóveis. Tudo isto eu vou ter que ter em conta para esta mudança, não é? É a mesma coisa da Kodak. A Kodak, mudando do rolo analógico para o digital, tinha que perceber que custos é que isso lhe iria trazer, não é? Às vezes os custos são tantos para criar um novo produto para os consumidores que se calhar nem vale a pena e mais vale fechar, não é? Reparem o que é que a Kodak teria que fazer. A Kodak teria que entrar... teria que ir para um campo onde não estava minimamente habituada, que é o campo da fotografia digital, e tinha que combater com marcas que, no fundo, já faziam as câmaras fotográficas. Ou então com as marcas de leitores de cartões e os próprios cartões de memória. Bem, que também a Kodak também não estava pronta. Digamos que eles não souberam muito bem posicionar. Mas poderiam tê-lo feito, se fizessem mais cedo. Eles tinham que perceber qual era o custo da mudança. Mas mesmo assim, hoje em dia está a voltar um pouco a moda disso. Sim, mas não chega nunca aos números. Sim, isso é óbvio, mas pelo menos é isso e é das Polaroids, outra vez a voltar. Das quê? É a Kodak e a Polaroid. Polaroid, sim. A Polaroid agora já... Olha, estive num casamento no dia 24. Olha, não dei aulas por causa disso. Estive num casamento no dia 24 de Abril. E os noivos até levaram para lá uma máquina Polaroid. Pronto, e o pessoal andou a tirar umas fotos, a brincar e tal. É engraçado, mas nunca vai chegar ao nível que já teve. E eu posso dizer que a Kodak fazia milhões e milhões de dólares por ano. Era assim uma coisa estúpida, era uma coisa incrível. Basta pensar que, repara, nós hoje em dia nós temos alguma tendência para fotografar os eventos que temos, não é? Só o trabalho que dá para revelar as fotos, é só por isso. Sim, mas é uma coisa que não é fácil por vezes explicar. Quando se fazia a fotografia, nós não tínhamos uma resposta direta. Nós não sabíamos se a fotografia tinha ficado bem ou não. Então aquela espera pela revelação era em si uma forma de... Como é que eu vou explicar? Era digamos que um ritual. Era um ritual que se tinha, não é? Era tirar a fotografia, depois fazer a revelação. E até o próprio tempo de espera para saber se a fotografia estava boa ou não, era um ritual. Que as pessoas gostavam. Na altura gostava. Se eu posso vos dizer que há 20 anos atrás as coisas eram bem mais lentas do que são agora. Há 40 anos atrás ainda mais lentas eram. Porque era tudo muito mais demorado. Nós tínhamos um tempo de espera que hoje em dia... Eu acho que as gerações de hoje em dia iam demorar bastante a entender este tempo de espera. Mas isto acontecia. Vocês imaginem. Ia um casamento no sábado. Ok? Estava lá o fotógrafo, fazia as fotos dele e não sei o quê. Depois as fotografias iam todas para revelar. Quando estivessem reveladas, eram avisados os noivos de que já tinham as fotos prontas. Eles iam lá, escolhiam as fotografias que queriam pôr no álbum. E só passados, sei lá, 3 meses, é que vocês conseguiam ver as fotografias do casamento. Ok? Isto hoje em dia... é impensável, não é? Vocês estão no casamento, já tiram fotos com os amigos, tiram fotos com a família, não veem logo as fotografias que os fotógrafos disponibilizaram, mas se calhar numa semana já estão a ver num site qualquer as fotografias do casamento. Os tempos de espera eram muito diferentes. A forma como a própria rotina, a própria vida, era mais lenta, os passos eram mais lentos do que hoje em dia. Hoje em dia
Hoje em dia nós vivemos num mundo muito rápido, em que tudo acontece muito rápido. Ainda agora estava aqui na SIC Notícias a ver que faleceu uma atriz, Maria João Abreu, uma excelente atriz portuguesa, e antigamente isto sabia-se, sei lá, em 24, 48 horas, muitas vezes, não é? Hoje em dia, em 2, 3 minutos, a notícia está no ar. E já para não falar nos canais sensacionalistas, não é? Tipo CMTV, que às vezes estão as vizinhas à porrada no bairro alto e está lá, já está alguém lá a filmar. Ou seja, a Kodak naquela altura, aquele ritual as pessoas aceitavam, entendes? E davam-se bem com isso. Mas isso não impede que as empresas devessem depois saber mudar na altura certa, porque as gerações mudam e a forma como nós trabalhamos as coisas também mudam. E eles falharam redondamente nesse sentido. Temos o exemplo da Blockbuster, como vos disse, a Virgin Active também é um desses exemplos, mas há mais. Nós temos um caso em Portugal e pelo mundo inteiro, mas mais até em Portugal sentiu-se muito isso, que foi a linha férrea portuguesa, portanto os comboios em Portugal, desde há muitos anos que perderam a expressão e vão perdendo porque nunca souberam atualizar. Não é? E eles falham em vários níveis. Vocês hoje em dia, por exemplo, num autocarro da STCP, até já têm algumas coisas, como por exemplo o Wi-Fi. Pode não ser uma ligação muito boa, ok? Pode ser um Wi-Fi que até nem funciona muito bem. Mas os comboios, por exemplo, a CP ainda não colocou isso nos seus comboios. Pode ser uma coisa parva, que até pouca gente liga, porque toda a gente hoje em dia tem tráfego nos seus telemóveis. Mas faz a diferença, entendem? Se tu dizer o Wi-Fi tem. Agora ele funcionar direito, aí já é outra história. Percebes? É essa a questão que é. A viagem é 3 horas, ele só funciona dentro de Lisboa e dentro do Porto, não funciona em mais lá. Pronto, entendes? Hoje em dia, com a tecnologia que existe, as próprias empresas, para além dos seus produtos serem menos usados, acabam por não se conseguir modernizar como deveriam. Temos alguns exemplos de coisas que acontecem ao contrário. Vocês agora, por exemplo, a Galp não vai parar pelo facto de estar a reduzir o tratamento de petróleo que tem feito, não é? Ainda agora, na Galp vai ser fechado o terminal que eles têm ali em Matosinhos, portanto, todo aquele... Vocês conhecem conhecem ali o terminal de Matosinhos da Galp. É Petrogal. Sim, exatamente. Aquilo vai tudo fechar. Porque eles dizem que não precisam, que não têm que tratar tanto crudo como tinham antigamente. Mas aí está. A Galp, que é um dos que trata aqueles resíduos, não é? Que trata do crudo para depois fazer petróleo e ter energia, já há muitos anos que se anda a reinventar. A Galp já há muitos anos que trabalha energia, digamos que alternativa, que hoje em dia já não é tão alternativa, não é? Já é bem recorrente, como a energia elétrica, a eólica, já está noutras áreas como o gás, que estava antes, mas não era tão visível, e no fundo soube-se mexer para não cair no esquecimento, porque a Galp há 20 ou 30 anos atrás era conhecida só por ter gasolina. Pronto, era a Galp. Quem perguntasse o que era a Galp era gasolina, e está feito. Hoje em dia não, hoje em dia falamos na Galp, já temos muito mais produtos disponíveis, e aí está, se calhar alguém fez uma boa leitura de 5 P's. Por isso é que eu digo, nós vemos hoje em dia os negócios, vemos hoje em dia as marcas, vemos grandes marcas com muito potencial e com muita coisa a oferecer, mas se eles não souberem mexer, caem no esquecimento com uma facilidade tremenda, muito facilmente. Mas pronto, por isso é que também temos aqui estes senhores como o Porter para nos dar essas questões e para nos ajudar a que isso não aconteça. Então, algumas questões aqui sobre os produtos substitutos. Performance do substituto, portanto, temos que ver sempre qual é a performance do nosso produto, do produto substituto que está a surgir, que pode ou não ser uma ameaça, e nós temos que analisar, enquanto empresa, qual é o custo da mudança que aquele produto
nos poderá implicar. Portanto, se fosse a Blockbuster, em vez de ter DVDs e vídeos para alugar, eu tinha que ir para o digital. Que custo é que isso me teria que ter? Depois, vamos analisar aqui a força dos fornecedores. Temos que perceber qual é o número de fornecedores. Por exemplo, há matérias-primas que têm mais áreas, têm mais fornecedores do que outros, não é? Temos que perceber o tamanho dos nossos fornecedores, se conseguem disponibilizar mais ou menos. A singularidade do serviço ou do produto, não é? Se for uma coisa muito específica, se eu precisar de matéria-prima muito específica, eu sei que essa matéria-prima me vai sair cara. Claro que eu também posso vender o meu produto mais caro, não é? Mas a matéria-prima também vai sair caro. Depois temos que perceber a nossa habilidade para substituir um fornecedor, se existem vários na área, se vamos ter que mandar vir de fora, e depois também o tal custo da mudança, que é inerente a todos eles, que é, se eu tiver que mudar o meu produto ou a minha atividade, tenho que perceber qual é o custo da mudança que isso vai ter no meu negócio. E tudo isto vai nos ligar então a realidade entre os concorrentes, que nos faz pensar no número de concorrentes que temos, na diferença de qualidade de cada um, outras diferenças inerentes aos meus concorrentes, os custos da mudança que podem estar inerentes, como eu também já o referi, e também a lealdade do consumidor, não é? Porque isto também é importante. Há consumidores que são leais a uma marca pelo preço que é praticado ou porque o produto tem muita qualidade. Então, vamos aqui ver a rivalidade entre os concorrentes, que foi o primeiro que falamos. Temos que fazer uma análise ao número e à força dos concorrentes. Temos que perceber quantos concorrentes é que temos. Diretos e indiretos. Temos que perceber quem são estes concorrentes e como é que a qualidade dos seus produtos e serviços se comparam com aquilo que nós oferecemos. E está, mais uma vez, testar o produto é sempre importante. Quando a concorrência é muita, as empresas podem ser agressivas no preço dos seus produtos ou serviços ou campanhas de marketing agressivo. Isto é muito, muito comum de se ver. Quando vocês vocês costumam fazer compras com os vossos pais? Costumam ir ao mercado, ao Continente, Lidl, por aí fora? Sim. Vocês veem que há alguns corredores em que os produtos têm mais concorrência do que outros, não é? Sei lá, se forem ao setor das batatas fritas, tem lá uma série de marcas, todas alinhadas, têm mais ou menos o mesmo preço. Mas depois alguns têm campanhas mais agressivas. O mesmo para outros setores, sei lá. Estou aqui a pensar em alguns, nas bolachas, por aí fora. Não é comida muito saudável, mas a verdade é que tem. Os congelados também isso acontece muito. Os produtos de higiene têm campanhas muito agressivas. Vocês veem com naturalidade, se costumam ir todas as semanas às compras, ou de 15 em 15 dias, veem com naturalidade no corredor dos produtos de higiene, campanhas de 50% de desconto. Isto são campanhas agressivas, ok? Isto são áreas em que é possível fazer este género de campanhas. Agora, não vamos com certeza a um stand da BMW de 15 em 15 dias ver campanhas de 50% nos carros, não é? Como é óbvio. Mas isto dá que nos pensar, dá que pensar que estas áreas têm que ter campanhas de marketing mais agressivas, porque simplesmente estão a competir com mais concorrentes e são áreas que por si só são mais impactantes. Impactantes no sentido, ou mais regulares, vamos chamar assim, são mais regulares, são produtos que têm que ser adquiridos com mais regularidade e por esse motivo acabam por ter que mostrar uma força e uma ação diferente de outros géneros de produtos que nós vemos. Isto quando os preços são muito próximos, ok? E de outra forma, mercados com muitos concorrentes ou fornecedores, e os compradores, os nossos clientes, podem procurar na concorrência um negócio melhor, não é? Porquê? Porque temos muita escolha. Portanto, quando há muita gente a fornecer o mesmo produto e quando há muita gente a comprar o meu produto, se eu, como fornecedor, tiver um negócio que não me satisfaz para o meu cliente, vou procurar outro cliente para lhe fornecer
as minhas matérias-primas. Se eu for comprador e não gostar do preço ou do produto, como é uma área com um produto com muita saída, não, com um produto com muitos fornecedores, eu vou mudar de fornecedor sem problema. Ao contrário, o mercado com baixa concorrência, as empresas têm maior controle. Ok? Têm maior controle. Porquê? Se houver baixa concorrência, eu posso vender o meu produto a um preço mais alto. Porquê? Porque mais ninguém tem ou poucas empresas o têm. Eu vou ter mais retorno e maiores lucros. Mas também vamos ver que a nível de fornecedores isto não vai funcionar tão bem. E vamos lá ver aqui na força dos fornecedores. Então, diz-nos o Porter que a força dos fornecedores é determinada pela facilidade com que os fornecedores alteram os preços. E como é que os fornecedores fazem isto? Depende de quantos fornecedores temos disponíveis, não é? Como eu referi. Se tivermos muitos fornecedores, eles não vão alterar o preço com tanta facilidade. Se tivermos poucos fornecedores, eles com certeza vão alterar o preço com maior facilidade e nós vamos ter que pagar se quisermos, não é? Eu gosto de ver alguns comentários que às vezes dá aí na televisão e há um que eu acompanho que é a da caça no Mar Alto. Nem é Mar Alto, é caça no Canadá. Eles fazem a caça à lagosta. E é impressionante. A lagosta não é própria, para já tem uma fase muito própria para ser apanhada, não é? Para ser pescada. Não é bem pescada, mas vamos chamar assim. Tem uma fase muito própria para ser apanhada ou pescada, que são mais ou menos 3 ou 4 meses. E tem que ter um determinado tamanho, portanto, eles têm que respeitar o tamanho do animal para o apanhar. E se for um tamanho mais curto, se for mais pequeno do que o estabelecido legalmente, tem que o voltar a pôr na água. Portanto, tudo isto dá trabalho, não é? E depois estão sempre digamos que condicionados pelo tempo. Não é? Eles começam a apanha mais ou menos em dezembro, aquilo vai até abril, sensivelmente. Portanto, se eles tiverem muito mau tempo, se tiver mau tempo para eles fazerem a apanha, estamos a falar do Canadá, que o tempo não é mau, mas também não é muito bom, é muito frio e por vezes faz fortes nevões. Basicamente, se eles não conseguirem apanhar muita lagosta, quem vai pagar mais são os responsáveis ou os detentores dos restaurantes ou das empresas que depois fazem a revenda da lagosta. E os preços podem variar muito, podem dar saltos de um dia para o outro, os preços podem dar saltos de 30% a 40% mais caro ou mais barato, dependendo da quantidade que eles têm. Mas aí está, isso porquê? Porque há poucos fornecedores. Se houvesse muita lagosta e muita gente a vender, não é? A dar não, mas a vender, os preços eram mais, digamos que regulados, eram mais precisos, conseguia-se antecipar melhor quanto se iria gastar e, obviamente, era mais fácil, quer para o fornecedor, quer para o cliente. Qual é o senão disto? É que nunca iria existir, quando há muita mão de obra, quando há muito produto, matéria-prima, quando há muita matéria-prima, já com preços com um mercado mais velho, um mercado já amadurecido, acaba por não existir um lucro tão grande. Não é? O lucro acaba por ser mais baixo. É constante, mas é mais baixo. Como eu referi, quão singular é o produto, o serviço que eles oferecem, não é? Que os fornecedores oferecem, e depois quanto é que nos gostaria a mudar, não é? Se eu deixasse de ter lagosta e passasse a ter sardinha, que custo é que isto iriam ter, quer nos meus clientes, quer no meu produto em si e nas vendas. Quantos mais fornecedores tivermos, mais fácil e em conta se torna a mudança. Se tivermos que mudar, não é? Isso é óbvio. O que eu referi é mais fácil, mas também não é tão lucrativo. Quantos menos fornecedores existirem e quanto mais precisarmos deles, logicamente, mais eles nos podem cobrar pelo seu produto ou serviço, baixando os nossos lucros. Eu posso vos dizer que é muito frequente em áreas de business to business, que é muito o que acontece, os fornecedores, por norma, fornecem a outras empresas que depois vendem aos seus clientes. É muito frequente
que a primeira compra que vocês fazem à empresa, principalmente em artigos ou matéria-prima de maior difícil acesso, é muito frequente que o preço seja mais baixo do que da segunda vez que vão comprar. Porquê? Porque não é fácil arranjar aquele fornecedor. Depois de estabelecerem um vínculo, às vezes é preferível pagar mais 2 ou 3% do que ter que recomeçar a fazer a pesquisa, a ver quem tem melhores preços, etc, etc. Portanto, isto acontece com alguma frequência no mundo do business to business, de empresas para empresas, e já se aceita com alguma naturalidade, porque, enfim, digamos que é o negócio, é o jogo entre empresas, e já se conhecendo isso, acaba por se aceitar com mais naturalidade. Mas, como referi, depende também da matéria-prima e de quantos fornecedores existem. Até agora, alguma questão? Estão todos vivos? Eu estou a entender, sim. Está a entender tudo? Pronto. Se tu dizes que sim, eu vou dizer que os teus colegas também estão. Sim, senhor. Okay. Força dos consumidores, somos todos nós, não é? Somos todos consumidores, vamos às compras, compramos coisas. Então, qual é o impacto que os consumidores têm no preço dos nossos produtos? Que impacto é que nós, consumidores, temos no preço dos produtos? Temos que pensar, como empresa, quantos consumidores temos e qual é o valor das suas encomendas. Ok? Temos que ter isso em conta, independentemente da área. Só assim é que vamos conseguir perceber se o nosso negócio está a florir ou se não. Que tipo de evolução é que temos, se existem mudanças dos consumidores, etc. Quanto custa ao consumidor mudar do seu atual fornecedor para o outro? Portanto, isso também é importante, não é? Se nós trabalharmos numa área que é mais difícil a mudança, melhor para nós. Se for mais fácil, pior para nós. E os consumidores têm a força suficiente para ditar os termos do negócio? Isto também pode acontecer, não é? Os consumidores podem ser tão exigentes e mudarem com tanta facilidade que nos obrigam a nós baixarmos o preço por causa de outro concorrente que, por exemplo, também baixou o preço. E então, sim, eles vão ditar os termos do negócio. Quantos mais consumidores tivermos, mais controle temos sobre o preço praticado, assim como margem de lucro. Claro, não é? Se eu tiver uma fatia de mercado muito grande, se eu tiver uma boa fatia de mercado daquele produto, se eu tiver muitos consumidores que precisam e querem o meu produto, mais controle tenho sobre o preço que vou praticar, não é? E mais margem de lucro vou ter. Se pelo contrário, quando o número de consumidores começa a diminuir, podemos ter consumidores mais leais, ok? As pessoas compram menos, mas são mais leais. Mas, claro que a sua escassez, portanto, o facto de ser menos gente, pode influenciar o preço do serviço ou do produto, levando até que possamos ter quebras no nosso lucro. Vamos às ameaças. Neste caso, de produtos substitutos. Refere-se então à capacidade dos consumidores encontrarem formas diferentes de obterem o que nós disponibilizamos. Se o nosso produto ou serviço for facilmente substituído, pode ameaçar a nossa posição e, obviamente, os lucros da empresa. Foi como eu referi com a Kodak, foi como eu referi com a Blockbuster e outras. Se nós estivermos numa posição em que o cliente pode arranjar uma alternativa, obviamente que eles vão embora com facilidade e lá se vai o nosso lucro e até a própria empresa. E por fim, ameaça de novos concorrentes, em que a posição da nossa empresa pode ser afetada por esses novos concorrentes e temos que perceber se é fácil ou não entrar na minha área de negócio, quanto é que pode custar essa nova entrada e que regras é que existem, isto é preciso entender, e é barato e de baixo esforço entrar na minha área, ou pelo contrário exige recurso e tempo. Por exemplo, na apanha da lagosta, aquilo exige recurso e tempo, não é? É preciso comprar um barco, tem que contratar dois pescadores, pelo menos, tem que arranjar clientes, etc. Ou então, pode ser mais barato se eu quiser abrir uma padaria, que também vou precisar de arranjar um pasteleiro, um padeiro, não é? Mas pronto, a partida será mais fácil. Tudo isso tem que ser tido em conta quando pensamos na nossa área de negócio. Claro que quanto mais difícil for entrar na área em que eu trabalho,
mais seguro e rentável será para a nossa empresa, não é? Mas isto é como tudo na vida. A exclusividade paga-se e o Porter sabe disso, simplesmente apresentou isso às empresas no seu estudo. Então, como vimos, a minha empresa, que é a vossa empresa, é aquilo que nós vamos trabalhar a seguir. Pronto, eu vou-vos deixar aqui um trabalhinho em que eu vou-vos pedir o seguinte. Vocês vão... a vossa empresa vai ser a vossa empresa, aquela que estão a trabalhar, e vão encontrar para cada um dos outros 4 P's, eu disse P's, não é 4 P's, desculpem, para das forças de Porter, desculpem, para cada uma das 4 forças de Porter, para cada uma das que estão ali à volta, portanto, ameaça de novos concorrentes, força dos consumidores, ameaça de produtos substitutos e força dos fornecedores, vão encontrar para a vossa empresa, para a empresa que estão a trabalhar, três frases que caracterizem cada um deles. Quem é que me quer dar um exemplo da sua empresa para eu poder ajudar a montar o caso de estudo? Considero a minha se calhar é mais complexa, por isso eu deixo outra pessoa dizer. Pode ser, qual é a tua? A minha é o jogo. Qual é o jogo? iRacing, é simulador de corridas. Simulador de corridas, ok. Qual é que vai ser a força dos consumidores aqui? A força dos consumidores, estamos a falar da força que vai ter, da força que esses consumidores vão ter para impactar o valor do jogo. Esse jogo, o iRacing, é a primeira vez que é lançado todos os anos. Foi lançado uma vez em 2008, mas é sempre atualizado. Ok. Todas as semanas, basicamente. Ok. Eu vou-te dar um exemplo de um jogo em que a força dos consumidores é muito baixa. Que é o FIFA, por exemplo. Pois, também sei. A força dos consumidores para o FIFA, claro que tem alguma força, não é? Nas atualizações e blá blá blá, mas no produto em si e no preço é nula. Porque eles todos os anos lançam uma versão que tem sempre um preço igual ou superior ao ano passado. Portanto, neste caso, se a minha empresa fosse a EA Sports e o meu produto fosse o FIFA, a força dos consumidores seria quase nula. Eu iria escrever o seguinte. Para este produto, os consumidores têm muito pouca ou uma fraca força junto do produto. Porquê? E depois explicamos porquê. Porque a concorrência é fraca e não há alternativas. Pronto. Aqui pegando novamente, vamos à ameaça de novos concorrentes. No caso do FIFA, que ameaça de novos concorrentes é que existe? Existe um concorrente atual, que é o PES, que é a Konami, não é? Que tem uma força que está ainda crescendo, portanto não está a crescer, pelo contrário, continua a descer, e que nesse sentido não é uma ameaça muito grande. Novos concorrentes, num horizonte futuro também não existe grande, pelo menos para os próximos 2-3 anos, não se espera que surja nenhum concorrente de peso, pelo que a ameaça é baixa. Ameaça de produtos substitutos, igual. Existe um produto com mais, que digamos que compete com o FIFA, que é o PES, mas não é uma ameaça de alto nível, isto porque, para além de ser menos consumido que o meu produto, que é o FIFA, também não tem tido uma prestação positiva, digamos. Não é uma ameaça. Força dos fornecedores. Aqui neste caso, como eu sou o próprio fornecedor, eu é que vou ditar as regras. Aliás, eu não sou o meu próprio fornecedor. Atenção, a EA tem fornecedores, não é? Tem fornecedores. Do que é que a EA tem fornecedores? Agora tem fornecedores dos servidores, por exemplo, não é? Mas aí está, estamos a falar de uma empresa tão grande que eu acho que a força dos fornecedores também vai ser baixa. Eu não tenho conhecimento, mas arrisco-me a dizer que tem mais força a EA a negociar os contratos do que o contrário. Portanto, neste caso diríamos que o FIFA, por ser um jogo que tem um impacto muito forte no mundo do desporto digital,
permite que a EA, o seu criador, tenha mais força e impacto nos fornecedores do que o contrário, ok? Do que os fornecedores na EA. Isto ajuda aqui no teu jogo de racing, a perceber mais ou menos? Não, eu tinha entendido, só estava a dizer para eles, Eu porque sei, mas não é mais diferente. como o teu também não é tão comum, eu quis pegar nele para perceberes porque é que se pode trabalhar aqui. Mas eu sei, por exemplo, a força dos consumidores tem uma grande força de consumidores, por isso é que é atualizado todas as semanas, basicamente. A força dos consumidores não é só a quantidade de utilizadores que têm. Sim, É mas o a impacto. influência, estou falando mesmo da influência. Exatamente, o impacto que eles têm. Porque, por exemplo, o FIFA, apesar de ter muitos consumidores, pá, eles não têm força, a expressão deles é mínima, não é? Ao ponto de como é que os consumidores conseguiriam ganhar? Como é que os consumidores conseguiriam ganhar força contra um FIFA, uma EA? Era boicotar o jogo, deixar de o comprar. Mas sinceramente não parece que vai acontecer. Pois, por muito que as pessoas reclamam, nunca vão deixar de jogar, porque não há mais nada para jogar. Pois é isso. Pronto, ou seja, a força deles acaba por cair. Mas pronto, isto é um exemplo daquilo que se possa fazer. Pronto, vocês basicamente vão ter que pegar aqui neste slidezinho. Eu por acaso não pus um. Pensei que tinha criado um slide para o exercício. Mas pronto, eu vou-vos colocar o exercício que é. Vocês vão pegar na vossa área, portanto, na vossa empresa, que vai estar aqui, a minha empresa, vocês vão substituir pela vossa e vão preencher com 2, 3 linhas cada uma das forças que está à volta. Perceberam o exercício? Sim. É? Boa. Pronto. Isto é para entregar na próxima quinta-feira, até dia 19, até quarta-feira, 19, 23 e 59. Está bem? Mas eu depois coloco lá o trabalhinho. Está bom? E está tudo por hoje. Alguma dúvida ou questão que tenham? Acho que não. Se eu perguntar no exame quais são as 5 forças de Porter, vocês sabem responder direitinho? Talvez. Sim. Talvez, pronto, tem que ler o. Ó, senhor, o exame vai ser para quando, então? Olha, ainda bem que. É o pão da boca, Léo. Também acho, olha, estás a ir comer agora. Aqui um gajo cheio de fome, estás a ir comer. O vosso exame, ainda bem que perguntaste, porque eu já tenho aqui o calendário definido. A vossa turma vai ter 2 exames, sendo que o primeiro, deixem-me ver aqui. O primeiro que vai ser com a turma de digital. Se tudo correr bem, vocês vão ter. Deixa eu fazer aqui uma alteração. Isto passa para aqui, isto passa para aqui. Se tudo correr bem, vocês vão ter o vosso exame, o primeiro, no dia 12 de junho. Sensivelmente aqui a um mês. E a Tá bom. Diz? Está bem, senhor. Estava a dizer Tá bom. que está sonho. Pronto. Mas esta é a parte digital, ok? Que é o que nós damos aos sábados. E o outro exame eu fiz aqui para 17 de julho. Que vai ser mesmo o último. As vossas aulas acabam a 19 de julho, não é? Não faço. Pronto, eu tenho a ideia que sim. Portanto, vamos apontar para 17, mas este segundo eu digo-vos melhor depois. Mas o primeiro é, com certeza, no dia 12 de junho. Ok? Ok, senhor. Pronto, da minha parte é tudo. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, pelos canais do costume. Desejo-vos um bom dia e no sábado estamos aí novamente. Sábado vai ser à tarde, ok? Sábado vai ser à tarde. Pois é. Está bem, senhor. Tá bom? Pronto, Tá bonitos. Portem-se bem. Até sábado. Igualmente, senhor. O senhor gostou da foto do grupo, do WhatsApp, de economia? De economia não, de marketing?
Não viu? Não vi, Entendi deixa ver. eu ver. Deixa eu ver aqui. Está a falhar. Está a dar aula, não posso ver o telemóvel. Não foi agora, já Já meti foi mudada para aí há 2 ontem. dias. Ai, já mudaram! Ei! Muito bom, muito bom. Pá, eu sou portista, mas pronto. Ganharam bem, pronto. Não fiquei convencido do título, mas ganharam, pronto, é o que interessa. Se fomos a melhor equipa no campeonato este ano. Também não tínhamos competições europeias, por isso não tínhamos lesões nem cansaço. É, Quando esse? para o ano sim. Para o ano vai ser mais engraçado. Só os 11 setores. Lá, meninos, fiquem bem. Até sábado. É Tchau. sábado.